Nesse vídeo a gente vai trabalhar com um exemplo agora de uma treliça espacial, uma treliça tridimensional no Ansys Workbench. Essa treliça aqui da figura, o enunciado diz o seguinte: determine as forças e as deformações nas barras da treliça. Considere que L é 10.000 newtons, seria essa força que está aplicada aqui, e que A é 1 metro. O material é o aço estrutural. As barras são circulares com 12 milímetros de diâmetro. Então, basicamente, uma continuação do que a gente já viu para as treliças que eram bidimensionais, treliças planas. Estou com o Ansys Workbench aqui, a gente vai repetir muitos dos procedimentos do vídeo anterior. Puxo aqui uma análise estática estrutural. Vou clicar aqui 2 vezes na geometria e a gente vai fazer o desenho dessa treliça. Então, o que vai mudar, né, do exemplo anterior para esse? A gente está trabalhando com eixo a mais, a gente vai ter que fazer um desenho que é um pouquinho mais complexo e a gente vai ver algumas novas ferramentas dentro da aba de desenho do software, dentro do SpaceClaim. Tirando isso, as demais partes são basicamente os mesmos passos que a gente já seguiu no exemplo anterior. Então, vamos dar mais um tempinho enquanto ele está carregando o SpaceClaim. Uma coisa importante de ser notada aqui é que o sistema XYZ nosso está orientado de uma forma diferente dessa maneira aqui que a gente tem no exemplo. Ó. Então o X está para cá, o Y para cá e o Z para cá. Não tem importância, eu vou seguir o default do próprio Ansys, que eu acho que fica mais fácil trabalhar desta maneira aqui. Então vamos primeiro de tudo mudar aqui minhas unidades, né, porque ele vem por default em milímetros e eu quero trabalhar aqui em units, quero trabalhar com ele em metros. E a minha grade vai ter uma discretização de 0,1 metro. Então vou começar desenhando da mesma maneira que ele está aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar ele na lateral. Não sei se não vai ficar bom isso. Vamos ver se a gente consegue dividir as telas assim. Fica meio espremido, né? Bom, basicamente a gente tem a origem do sistema, eu vou pôr aqui, então eu tenho esse ponto A e o ponto B, vou fazer para o primeiro. Então vou colocar eles aqui. Vou mudar o plano, né? Eu quero trabalhar com esse plano aqui, então mudei o plano. Venho aqui na ferramenta de pontos. Aqui para baixo nessa parte aqui de Cartesian Dimensions, e esse primeiro ponto, cliquei na origem, ele está a 1 metro aqui para a direita, então vou apertar a tecla Tab, 1 metro, saiu o primeiro ponto lá, né? Opa, inclusive ele entrou no lugar errado, vamos apagar esse ponto aqui e recomeçar. Aí estou na vista isométrica, então vamos colocar aqui Cartesian Dimensions, então menos 1 metro e 0, né? E agora o ponto aqui para este lado, então 0 aqui e aqui 1 metro. E o outro ponto está a 2 metros aqui para baixo, veja, 2A, e a gente está considerando que esse A é 1 metro, então 2 metros aqui para baixo. Então eu vou entrar aqui nas dimensões cartesianas. Opa, acabei construindo um ponto que não era para estar aqui, vamos apagar. Seleciono e delete. Agora sim, clico na origem e aqui faltou clicar aqui nas dimensões cartesianas, clico aqui na origem e aí sim puxo ele aqui para baixo. Ele vai ficar a menos 2 metros. Então tá lá embaixo. Acho que eu desenhei um ponto errado aqui também, vou selecionar e vou apagar esse ponto. Então nesse ponto aqui, agora a gente tem 3 pontos desenhados. E eu quero copiá-los arrastando eles para o eixo X. Como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar esses meus 3 pontos, veja, eu estou com a ferramenta de Select, seleciono os 3 pontos e eu venho usar essa ferramenta Pull, puxar. Então isso aqui permite você, ferramenta Mover que eu quero. Então novamente, selecionar os 3 pontos, ferramenta Move, que é a ferramenta... Opa, saiu mais um ponto aqui. Agora sim, seleciono os pontos e eu quero mover, então Move. E nessa ferramenta Move, ele está movendo no plano. Eu não quero mover no plano, eu quero mover, não quero mover nem em Z nem em Y, eu quero movê-lo em X. Para fazer isso, eu clico nesse modo tridimensional, aí ele abriu a possibilidade da gente mover em Z também. Com a tecla Ctrl segurada, você vai fazer uma cópia disso, por isso que eu estou segurando a tecla Ctrl. Eu clico nesse eixo e começo a arrastá-lo.
E aí ele quer saber quanto que eu vou mover. Eu vou mover por 1 metro e dou um Enter. Então agora sim eu dupliquei todos esses meus pontos, respeitando o que eu tinha aqui no desenho. Repare que era A aqui também de 1 metro. Tá? Então dessa forma a gente conseguiu expandir esses pontos para um próximo eixo. Se você usa a ferramenta Move sem segurar a tecla Ctrl, o que acontece? Vou fazer um teste aqui. Vamos selecionar aqui um ponto. Se você clica na tecla Move e move esse ponto, você simplesmente vai, vamos puxar ele um pouco para cá, por exemplo, você vai realmente mover o ponto. Né? Não é isso que eu quero fazer. Eu vou apertar um Ctrl Z, desfazer, para o meu ponto voltar para onde ele estava. Tá? Então é bem simples, bem intuitivo, como muitos outros programas. Quando você segura o Ctrl, você vai fazendo cópias na hora de mover. Então uma forma fácil de duplicar é através da ferramenta Move, que é mover, segurando o Ctrl e arrastando no eixo. Bom, agora que a gente tem os pontos, a gente vai usar mais uma vez a ferramenta Blend e ligá-los para a gente construir a treliça, da mesma maneira que a anterior. Seguro um ponto, Ctrl, clico no outro, dou um Enter. Um ponto, outro, Enter. Um ponto, outro, Enter. Um ponto, outro, Enter. Então vou ligar todas as barras da minha treliça. Sempre que clica num, Ctrl, clica no outro e aperta Enter para ele entender que é uma linha. Vou voltar aqui para ver o detalhe. Temos mais essa barra BD e essas outras duas transversais. Certo? Então aí a gente tem todas as linhas do desenho estão feitas. Agora, o mesmo procedimento do exemplo anterior, eu vou apagar esses pontos aqui, vou ficar apenas com as linhas, vou selecionar todas usando a tecla Shift, eu clico aqui em Prepare, Profiles, esse circular. Então, ele vai entender que agora se tratam de barras circulares e a gente vai colocar a espessura, vamos lembrar aqui quanto que é? A espessura é 12 milímetros de diâmetro, então eu venho aqui em Beam Profiles, Circle, clico com o botão direito, Edit Beam Profile, clico aqui nesse Ruler Dimension, clico aqui nessa unidade e 12 milímetros seria 0,012, dou um Enter. Então aumentou um pouquinho lá. Fecho isso aqui, a minha parte de desenho está pronta, eu posso salvar isso aqui se eu quiser. É sempre legal salvar, porque se acontecer algum problema, você consegue, né? Vamos por assim, a treliça 3D. Você consegue resgatar a tua parte CAD sem precisar refazer. Bom, depois de ter definido qual é a seção transversal das nossas barras, falta aquela última etapa que é a gente selecionar todas as nossas barras e colocá-las, né, usei um Shift aqui com o botão direito, colocá-las todas no New Component, no novo componente. Então, está colocado aqui no Component 1, se você quiser mudar, você pode clicar com o botão direito e renomear. Vamos chamar aqui de treliça 3D. E agora, clicado nesse treliça 3D, nesse componente que está abrigando aqui todas as barras, tá certo? Veja que existe uma hierarquia nessa árvore. A gente aqui embaixo consegue achar essa parte de Share Topology e mudar de None para Merge, né? Então eu estou colocando elas, dividindo a topologia de todas essas barras para que o software entenda que elas estão grudadas, que elas são um corpo só. Tá? Vamos salvar isso aqui. E eu vou fechar Posso fechar agora o Space Clay, né? Voltando aqui ao Workbench, veja que ele diz agora que a parte de material está tudo certo, a gente não mexeu ainda nisso, vamos ver nos próximos vídeos, e a parte de geometria também está certo. A próxima seria então o modelo, né? Então clico duas vezes e ele vai abrir o parte do Mechanical, Starting Mechanical. Isso aqui leva um tempinho, vamos dar uma olhada no nosso modelo enquanto isso. Basicamente o que eu vou colocar é engastar os pontos A, B e E para que ele entenda que esses pontos estão fixos. E a gente vai aplicar aquela carga L nesse ponto F. Veja que sempre é a mesma lógica ao você trabalhar com simulações. Você precisa declarar o material, depois de declarado o material, você vai colocar a geometria, depois de desenhada a geometria você cria a malha, depois de criada a malha você vai colocar as condições de contorno
né, que podem ser forças, podem ser engastes, podem ser apoios. Num problema térmico seria uma temperatura inicial, alguma coisa nesse sentido. E depois você coloca as suas soluções e manda, né, o que você quer ter de solução, o teu output, e depois você manda o software calcular. Então veja aqui, está aqui o nosso modelo CAD, e a gente vem na parte de Mesh. Se quiser, você pode dar um generate, ele vai gerar uma malha qualquer. Vamos ver o que o ANSYS faz se eu não disser para ele o tamanho do meu elemento. Aqui em Statistics dá para a gente ver que ele criou 158 elementos, né? Dá para a gente ver aqui, ó, os vários nós e os elementos. Veja que é desnecessário uma malha dessa. Na verdade, cada barra poderia ser um elemento finito. Então como é que você faz isso? Como é que você muda isso? Eu posso clicar aqui. Eu tenho alguns elementos aí que chegam a ter 3, 4 metros. Vamos por 4 metros por elemento. E aí eu vou clicar com o botão direito em Mesh e clicar em Update. Você pode clicar aqui em cima, é o mesmo comando, né? Update. Ele vai agora malhar novamente, desprezando aquela malha anterior. E veja só, agora a malha que ele me deu tem apenas 12 elementos. Então ele está considerando cada barra como um elemento. É dessa forma que eu quero que ele simule, porque fica mais leve, mais rápido, tem menos cálculos a serem feitos. Lembrando sempre que o software ele resolve problemas matriciais nas suas rotinas. Então quanto mais elementos você tiver, maior vai ser o tamanho das tuas matrizes, mais lenta será a simulação. Aqui nessa parte de Static Structure a gente vai pôr os apoios. Então eu ponho aqui Insert e Fixed Support, apoio fixo. Você seleciona aqui o comando de selecionar um vértice, né, um ponto, e esse ponto aqui, dou um Apply, está fixo. Mais uma vez vou repetir o procedimento, certo? Fixed Support, agora esse aqui e Apply. Mais uma vez, Insert, Fixed Support, esse último aqui, Apply, está tudo fixo. E a gente vai colocar a força de 10.000 aqui. Agora é necessário a gente decompor essa força, né, olhando para a nossa figura aqui, são 10.000 newtons e um ângulo de 45 graus. Então se eu fizer aqui 10.000 vezes cosseno de 45, 7.071 newtons, tanto nesse eixo quanto nesse eixo aqui. Então a gente vai vir aqui em Apply, Insert Force, nesse ponto aqui, Apply, e aí aqui eu vou mudar para Components, e agora sim, veja que no eixo X a gente teria 7.071 newtons, e no eixo Z eu tenho menos 7.071 newtons, que seria para respeitar a inclinação da força. Você pode rotacionar aqui da mesma forma que a gente fazia antes, a gente vê que o vetor de força foi posicionado então corretamente. Clicando nessa bolinha a gente volta a ter uma vista isométrica do problema. E nas soluções, simplesmente eu vou colocar a parte de deformação total e quero saber as forças nas barras, então tem aqui, ó, Beam Results, Axial Force, é isso que eu quero saber. Eu mando o software calcular e após esses cálculos serem feitos a gente vai conseguir observar todos os parâmetros que foram pedidos para serem calculados pelo software. Então está aqui a figura, veja que na parte de deformação, mais uma vez, pode apertar um play aqui e ver como essa treliça está se deformando, né, para entender um pouco melhor a física do problema, ver se isso aqui faz sentido, realmente faz sentido. Você pode clicar aqui em outros eixos para visualizar o que estaria acontecendo, né, numa vista de um plano, né, por exemplo, clicando aqui no eixo X, a gente tem a vista do plano YZ, e na vista isométrica. E eu posso ver também quais são as forças desenvolvidas nas barras. Então estão aqui as forças que cada barra desenvolveu. A gente pode pedir qual é o máximo e o mínimo, ele aponta ali para a gente. Né? E a ferramenta... vamos voltar aqui para baixo. Então aqui com o máximo e com o mínimo, você consegue ver quais barras assumiram os valores máximos e os mínimos. Né? Aqui na legenda, interessante notar que você pode diminuir o número de graus da tua legenda, de cores, mas você pode aumentar também, ter uma resposta mais precisa sobre o problema, tá? Então basicamente é isso. Vejo que não tem muito segredo em você trabalhar com um problema tridimensional, muito próximo do que a gente fez no exercício do vídeo anterior. A gente resolveu problemas de treliças planas e espaciais utilizando aí o ANSYS Workbench.